no YouTube? Alguém viu? Quem assistiu? Muito bom. Compartilhe com as pessoas. Compartilhe com as pessoas. As pessoas estão visualizando lá, graças a Deus. E pode ter certeza que vai ser bênção. Compartilhe com seus amigos. Entra lá depois e lá no canal da igreja. É só digitar. Você colocar igreja apacentar e não aparece. Você tem que colocar comunidade. Aparece igreja? Se colocar não. Tem que colocar comunidade cristã apacentar. Aí vai colocar lá apacentar. Apacentar é da igreja do nosso colega pastor Gregório, lá do Rio de Janeiro, é outra igreja. Lá é tar, aqui é ir. Apacentar e ir. Lá é apacentar. Muito bem. E aí você lá tem temas, irmãos. Essa semana Deus deu uma mensagem maravilhosa para a gente sobre o pão. Já 2 semanas que nós estamos falando sobre o pão. Que mensagem boa, pessoal. Quem ouviu essa mensagem? Mensagem maravilhosa. E eu convido você para vir às quartas-feiras para o culto, porque está bênção. Comece a ter uma disciplina. Eu preciso para o culto também quarta. É bênção. É bênção mesmo. Palavra de Deus. É fortalecimento, né? É a nossa campanha, atraídos pela palavra. Está sendo uma bênção, cada dia Deus dá uma mensagem diferente. Hoje eu quero falar sobre Juízes, capítulo de número 13. Juízes é o 7º livro da Bíblia, depois do livro de Josué. Esse livro aqui, ele conta a história do povo de Deus. E você vê nesse livro aqui, irmãos, Deus levantando líderes, levantando juízes, levantando homens para ajudar o povo de Deus. Toda vez que esse juiz morria, o povo se corrompia. Ou melhor, quando Deus usava o juiz, o povo desobedecia a Deus, o próprio Deus autorizava, Deus permitia que se levantasse um inimigo para afrontar o povo. E o povo de Deus, quando estava afligido, sofrendo, aí Deus levantava um juiz, levantava um líder. Isso aconteceu inúmeras vezes, mais vezes, se eu não me engano, 17 vezes. O povo de Deus levantava um juiz, abençoava o povo. Quando o povo prosperava, o povo começava a tudo desagradar a Deus de novo. Você acha que isso acontece nos nossos dias hoje? É só prosperar que eles afastam de Deus. Aí o inimigo vem e eles voltam para Deus. E isso aconteceu inúmeras vezes. E teve um líder que Deus levantou, chamado Sansão. Vocês já conhecem a história do Sansão. Hoje eu quero falar sobre o nazireado. Alguém sabe falar essa palavra? É bem difícil, nazireado, né? Quando se é difícil, você fala narizeu mesmo. Na verdade, é nazireu. O nazireado era um recurso espiritual que Deus dava para aqueles que eram separados. O nazireu era separado. E existia um voto chamado voto do nazireu. E quando alguém fazia o voto do nazireu, alguém que já tinha a ciência, o entendimento, ele ia fazer o voto, seja no sacerdote, ele tinha que fazer um voto. E tinha 3 coisas que o nazireu não podia. Ele não podia beber cachaça de jeito nenhum, não podia beber beer de jeito nenhum, cerveja, não podia beber vinho, ele não podia beber bebida forte, não podia nem beber o suco de uva, e nada de que era de videira, nem suco de uva. Nada daquilo que vinha de videira, o mosto propriamente dito, ele não podia beber. Ele não podia beber bebida forte. E outra coisa que ele não podia fazer, ele não podia passar navalha na cabeça. Era um voto que ele fazia.
Esse voto, ele não podia passar navalha na cabeça, e outra coisa que ele não podia fazer, era tocar em defuntos. Haja vista que se alguém morresse, ele não podia nem estar perto de defunto. Se alguém morresse de perto dele, e tivesse morte súbita perto dele, ele não tinha nada a ver com isso, ele quebrava o voto do nazireado, do nazireu. O cara não tem nada a ver, alguém morre perto dele, ele não podia nem chegar perto de cadáver, e muito menos tocar. E aí ele corria, se alguém morresse perto dele, tinha que correr o sacerdote, ele tinha que raspar a cabeça, e o sacerdote ao mesmo tempo queimar o cabelo, e ali ele recomeçava o voto do nazireado. Quem entendeu isso até aqui? Amém, gente? Amém. Então o nazireu, ele não podia beber bebida forte, de nenhuma espécie, ele não podia tocar em cadáver e não podia rapar a cabeça. E Deus então agora levanta um juiz chamado Sansão. Todas as vezes que Deus levantava um juiz, abençoava o povo, quando o povo estava bem, eles voltavam para o mal. Aí quando eles estavam, Deus permitia que levantasse outro inimigo. Quando o inimigo estava oprimindo muitos deles, a Bíblia diz que eles clamavam a Deus, e Deus o atendia. Você vê que eles só iam clamar a Deus quando o negócio estava feio. É por isso que nós vamos fazer nosso culto de batalha espiritual, e você vai vir, porque nós não queremos que a coisa fique feia para a gente fazer a batalha espiritual. A batalha espiritual tem que ser constante na vida de todos nós. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar em prática. A Bíblia diz que se o homem é ouvinte, não é praticante, ele constrói a casa onde? Na areia. E nós não estamos aqui para perder tempo, porque o tempo que temos é precioso. Capítulo 13 dos Juízes, a Bíblia diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Olha aí, gente, o tempo é o que a gente aprendeu aqui na igreja? Precioso. O tempo é precioso. 40 anos jogado no lixo, tudo porque fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Por aqui a gente já pode dizer, diga, fazer o que é mal, mais forte, fazer o que é mal aos olhos do Senhor é jogar fora o tempo precioso. 40 anos jogados no lixo, consumidos pelo inimigo. Mas não é isso que a gente quer falar. Versículo 2: havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, ela não tinha filhos. Olha para mim. Por Dia das Mães não tem palavra melhor do que essa. Era uma mulher que desejava ser mãe há muito tempo. E a mulher que não dava filhos a um homem, principalmente nesses tempos aqui, há milhares de anos atrás, ela era como se fosse uma emprestada. E para ser melhor, ela tinha que dar filho homem. Era como se fosse coisa mesmo, objeto. E aqui a mulher, ela era estéril. Mas o Deus que nós estamos falando, lá no capítulo 113, versículo 9, do livro sagrado de Salmos, a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele faz a estéril habitar em família. E se tornar mãe de filhos. É esse Deus que nós conhecemos. É esse Deus que nós andamos com Ele. Amém. Versículo 3: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Ela era estéril, mas quem apareceu para ela, gente? Oh, diga glória a Deus. Irmão, quando o anjo chega, a história muda. Diga isso. Quando o anjo chega, a história muda. A história desta mulher aqui, ela ia mudar. A história desta mulher ia mudar porque o anjo chegou na vida dela. Assim também
A história de Daniel chegou quando tinha um monte de leão para consumir ele. Aí o anjo chegou e fechou a boca dos leões. Diga glória a Deus. É isso mesmo, irmão. A história muda quando o anjo chega. O cutelo, a faca estava apontada para Isaac. Quando a faca ia descer, o anjo gritou: epa! Quando o anjo chega, diga glória a Deus. Mas também não é sobre isso que eu quero falar. Já estudamos aqui uma série sobre anjos, um recurso que a igreja tem e pouco explorado. Foi um outro estudo. Mas nós estamos falando hoje sobre o nazireado. E a Bíblia diz que o anjo apareceu a esta mulher, versículo 3, e disse-lhe: eis agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e você vai ter um filho. O anjo chegou e deu notícia: a esterilidade acabou. Nesta manhã eu vou dizer a mesma coisa para você: a esterilidade acabou, irmãos. Vai ter produção. Alguém não conseguiu entender aí, mas quem entendeu pode dar graças a Deus. A esterilidade acabou. Acabou a esterilidade. A produção vai começar a chegar, porque o anjo de Deus está aqui. Nós somos de Deus, nós temos a vida no altar. E esta semana Deus me confirmou 2 vezes a mesma coisa, estudando a palavra. Ser de Deus não significa dizer que você não vai ter doença, não significa dizer que você não vai ter problemas, não significa dizer que você não vai passar privações. Ser de Deus não significa dizer que você não vai ser perseguido. Antes de Davi ser ungido, tem história de Davi antes dele ser ungido? Alguém conhece Davi antes dele ser ungido? Não. Tudo começa depois da unção. As perseguições, a inveja dos seus próprios irmãos, a calúnia, ele tem que fugir várias vezes, a lança que é jogada sobre ele vai tocar para o cara, para ajudar o cara, o mesmo cara que ele está ajudando é o mesmo que quer matá-lo. Ou seja, a unção não significa dizer isenção de problemas, mas a unção quer dizer: você vai ter um Deus que resolve os problemas. Amém. Sempre ao teu lado. Glória a Deus. Eu até publiquei esta semana, enviei para alguns. A Bíblia nos fala a história dos caras que tiveram sucesso, que foram ungidos, mas Deus nunca mostrou para eles. Quando Deus mostrou o sonho para José, Deus não mostrou para ele o processo que ele ia passar. Por que às vezes Deus nos priva, Ele priva-nos de mostrar a nós o processo que vamos passar? Ele fala que seremos uma bênção. Ele falou: José, você vai ser grande. Mas ele não mostrou para José o que José ia passar. Será que se ele mostrasse para Davi o que Davi ia passar para ser um rei, será que Davi teria aceitado o chamado? Será que se ele mostrasse para José: José, venha cá, você vai ser um grande líder, mas você vai passar por isso. Primeira coisa que vai acontecer: os seus irmãos vão te bater, jogar dentro do buraco, os seus irmãos vão te vender como escravo, você vai virar um escravo, você vai ficar muitos anos servindo, você vai ser caluniado, você vai ser preso. Será que José ia aceitar? Não. Então por isso que Deus não mostra os problemas, Ele mostra o sonho e ajuda a gente a resolver os problemas e conquistar o sonho. A mesma coisa aconteceu com Davi. Então ser chamado por Deus não significa dizer que não vamos ter problemas. Será que se Deus mostrasse para os líderes que são bem-sucedidos hoje o que eles iam passar para ser um líder bem-sucedido, será que eles aceitariam o desafio? Eu posso te afirmar com certeza que eles não aceitariam. Porque o cara que está próximo dele é o que vai trair ele. Então é difícil mesmo. E agora esta mulher ia se tornar... Sabe por que essa mulher ela ia se tornar... Uma estéril ia se tornar mãe de filhos? Porque não tinha um líder que se posicionasse. Não tinha ninguém que dobrasse os joelhos para falar com Deus. Não tinha ninguém que falasse: me use para poder libertar Israel.
Então, como não tinha ninguém que se colocava à disposição, Deus foi lá e fez da Estéril mãe de filho. Irmão, para resolver o pleito, Deus é capaz de fazer qualquer coisa, até transformar a Estéril em mãe de filho. Então pode acreditar que Ele vai fazer alguma coisa boa. Vamos crer. Amém, igreja? Amém. Isso é muito forte. Isso é muito bom. Isso nos traz um aprendizado muito importante. Aonde você quer chegar, pastor? Versículo de número 5. E conceberás, e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a tirar Israel das mãos dos filisteus. Precisou nascer alguém para poder libertar Israel das mãos dos filisteus. Será que na nossa família vai precisar nascer um líder para poder ser intercessor, para poder assumir a linha de frente, para poder entender que tem que ser fiel? Será que vai ter que nascer na nossa família um dos nossos descendentes para poder se colocar na brecha? Não, irmão. Vai nascer muitos que vão ter a mesma função, mas vai aprender com a gente. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Não vai nascer só para poder libertar, porque a história da libertação já começou, igreja. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou com um propósito. Esse rapaz aqui, ele era nazireu desde o ventre, já nasceu para isso. Nasceu para que do ventre, com propósito desde o ventre, para poder ele te livrar, Israel. Então não ia, no versículo 4 nós não lemos, ele tinha que, vamos ler o versículo 4. Pois, guarda-te de beber vinho, bebida forte e comer coisa imunda. Então ele tinha que ter uma disciplina muito grande. Diga, nazireu, o que é nazireu? Gente separado, consagrado, santificado para Deus. Nasceu com um propósito, nasceu com um propósito de sacerdócio, nasceu com um propósito de espiritual. Então ele era espiritual, ele nasceu com um propósito. E aí, irmãos, ele não podia beber bebida forte e nem comer coisa imunda. Você imagina ele numa festa, o Sansão numa festa, e a mesa cheia de coisas que chamavam a atenção dele. Ele poderia até gostar, mas porque ele nasceu com um propósito, ele fala, eu tenho que renunciar. Então tem muitas coisas que eu e que você, nós temos que renunciar, porque não combina com um homem de Deus como eu e como você. Não combina, coisas imundas. Não combina bebida forte. Não combina mentira. Não combina um monte de coisas com a gente. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então ele tinha que ter uma disciplina muito grande para cumprir com o chamado dele. Diga, eu também preciso de ter a disciplina para cumprir com o propósito. E por que Deus ele proíbe? Ele proíbe porque ele tem te dado condição de resistir. Porque a Bíblia diz que não tem tentação além do que possamos suportar. E a Bíblia diz que para cada tentação um escape. Outra, então, bebida forte e coisa imunda. E eis que conceberás e terás um filho, não vai passar a cabeça da navalha, nós já lemos. E entrou a mulher e falou para o seu marido, dizendo, um homem veio a mim, cuja aparência é semelhante de um anjo de Deus, e de terribilíssima, e não perguntei de onde era, e nem disse o seu nome. Porém, disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o pequeno será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Então, pessoal, você vê que o Sansão, ele nasceu com um propósito, e do começo da vida até o fim da vida, ele não podia sair do propósito. A partir do momento que nós nascemos para Deus, que Ele nos chamou, diga, eu me tornei
Nazireu. Hoje não existe mais esse nazireado de cabelo. Hoje não existe mais. Antigamente existia, inclusive era lei. A lei do nazireado era uma lei determinada por Moisés. Se eu não me engano, no livro de Números a Bíblia diz isso. A lei do nazireado. Hoje não tem mais. Então, a partir do momento que nós nascemos para Deus, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, existem coisas que são imundas para a gente. Existem coisas que nós não podemos beber, que nós não podemos comer. Eu não estou falando só de coisas físicas, não. Eu não estou dizendo só de bebida, de destilados e de outras coisas. Eu estou dizendo também espiritualmente. Nós aprendemos aqui na quarta-feira sobre o pão de mentira e sobre o vinho misturado com água. A gente não pode beber, porque não traz benefício nenhum. Então a Bíblia Sagrada está nos mostrando aqui. O Sansão cresceu, esta mulher concebeu, glória a Deus por isso. Você imagina? E agora esta mulher tinha que ter um cuidado muito grande. Olha para mim. Porque quando Sansão era pequeno, a responsabilidade era de quem? Da mãe. E muitas vezes a gente tem que entender que nós temos responsabilidade sobre alguns que agora nasceram na fé. Você pode cuidar deles. Você tem que ajudá-los, aproximar deles e nutrir eles também, orar com eles. O livro sagrado é bem claro. Agora o Sansão cresce. Capítulo 14. O Sansão cresceu. E a Bíblia diz assim: e desceu Sansão em Timate, e vendo em Timate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: viu uma mulher em Timate, filha dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre o teu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus? Olha para mim. Agora Sansão ele cresceu, a responsabilidade de cuidar das tranças, a responsabilidade de não beber, a responsabilidade de não comer comida imunda, e a responsabilidade de não tocar em morto. E esse morto não era só humano, era também animais. Olha para mim que isso aqui é importante. Ele cresceu. E quando ele cresceu, ele foi logo para uma cidade chamada Timate. E quando ele chegou lá, ele arruma uma mulher. Ele gosta de uma mulher, e esta mulher é exatamente do inimigo. Uma mulher exatamente que pertencia aos filisteus. Diga, filisteus, inimigos. E o cara, ele logo vai fazer uma conexão indireta com os inimigos. Olha para mim. Você pode ser nazireu, você pode ter o chamado desde o ventre, mas se você fizer conexões erradas, isso pode ser muito ruim para você. Por isso que a gente tem visto pessoas de Deus, homens grandes, pessoas consagradas, pessoas de fé, retrocederem. Quando você vê, desceram de um tal nível que você não consegue nem vê-los mais. E ainda, pessoal, não se posiciona. Por que isso acontece? Porque conexões erradas. Se você ficar ouvindo pessoas, conexões erradas vão te destruir. Os estudos dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Existem pessoas que estão na tua vida que felizmente você vai ter que deletar da tua vida, porque são conexões erradas que vão destruir você. Já destruíram outras pessoas, destruíram casamentos. Existem pessoas que você vai ter que deletar da tua vida, porque são sanguessugas de tempo. É como se
ela tivesse colocado um canudinho dentro de Sansão e sugasse ele de pouquinho em pouquinho. E aos poucos o Sansão foi sendo sugado por ela. E o pai falou: filho, olha o conselho, irmão. Deus sempre manda alguém para nos avisar quando nós estamos em perigo. E graças a Deus por isso. Amém, amém. Lembra quando Jonas estava dormindo no porão do barco? Deus mandou o chefe, o capitão do navio, e diz: o que tens dormente? Desperta e invoca o teu Deus. Deus sempre manda alguém. E agora Deus estava usando as pessoas mais preciosas para Sansão. Quem era? O pai e a mãe. Mas Sansão, irmão, ele estava tão completamente enfeitiçado pelas suas paixões. Diga: as paixões são coisa dos homens. Diga: o amor, coisa de Deus. A paixão é coisa do homem. Então o Sansão ficou apaixonado, era coisa dele. Por que era coisa dele? Porque era coisa que ele queria, mas Deus não queria. Até porque Deus levantou ele para livrar o povo dos inimigos, e não para fazer conexão com os inimigos. Você está entendendo, irmãos? Deus levanta a gente para livrar dos inimigos, e nós queremos conexão com o inimigo. Nós precisamos amadurecer. As coisas não são fáceis, não. As coisas são mesmo difíceis. Não vamos fazer conexão com o inimigo e nem com pessoas erradas. Tem pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade que são só destruidores. Eles até zombam da tua fé. Eles até zombam do teu Deus. Até zombam da tua fidelidade. E você ainda quer amizade com eles. Fica mostrando os dentes para eles. Não estou dizendo que você tem que ser um careta. Eu estou dizendo que tem coisas que não compensam. Você precisa fazer um ciclo de amizade novo. Você precisa estar conectado com pessoas que são bênção para a tua vida, que somam, que multiplicam na tua vida, e não que dividem e que subtraem, que tiram da sua vida. E a Bíblia diz no versículo 4: e o pai de Sansão e a mãe de Sansão sabiam que isto vinha do Senhor, fazia parte, permissão, pois buscavam ocasião contra os filisteus. Portanto, naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Diga: dominavam. Eles dominavam Israel. Você vê um povo que tinha Deus, um povo que tinha um Deus vivo, um povo que acreditava no Deus vivo, um povo que sabia orar, um povo que cria. Eles estavam sendo dominados por um povo que era pagão, que tinha um Deus chamado Dagon. Um Deus que um dia se prostrou diante da arca. Quem lembra disso? E se despedaçou. Aí eles levantaram o Dagon. No outro dia Dagon estava todo destruído, cabeça para um lado, braço para o outro, só pelo poder de Deus que estava contido sobre a arca. E é esse povo que tinha Dagon como Deus que estava dominando Israel. Eles estavam dominando Israel por causa da desobediência de Israel. Diga: desobediência. Chama-se porta aberta para o inimigo. Então vamos obedecer, que essa porta será fechada no nome de Jesus. Quantos estão aprendendo com Deus hoje? Não vamos demorar. Eu só quero que vocês entendam o propósito. Versículo 5: desceu pois Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de um leão, saiu rugindo-lhe e saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão. Olha para mim. O Sansão era tão forte que na história você vai vendo que ele arrancou o portão de uma cidade. E não era portão, não, esses portãozinhos não. As cidades antigas eram portões. Ele arrancou com a mão e levou até em cima da montanha nas costas. Ele rasgou um leão. Você sabe o que é rasgar um leão?
Agora, por que ele era tão forte assim? Porque sobre ele havia o Espírito de Deus. Agora, pessoal, versículo de número 5. 5 é isso? O 6. 7. Desculpa. O 6 ainda. Então o Espírito do Senhor se apossou dele poderosamente. Ele despedaçou o leão, como se despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Olha para mim. Ele agora matou o leão. Ele não falou para o seu pai nem para sua mãe o que ele tinha feito. Segredos. Os segredos, todo mundo deve ter um segredo. E esse segredo talvez é só entre você e Deus. Talvez seja o teu espinho na carne. Mas o segredo é perigoso. Aquilo que a gente faz em segredo, aquilo que a gente faz na ausência da esposa, na ausência do marido, o que quer dizer fidelidade? Diga, fidelidade, é exatamente honrar o outro na ausência. Diga de novo, fidelidade é exatamente honrar o outro na ausência. Os discípulos de Jesus, quando Jesus morreu, eles não foram infiéis. Eles continuaram crendo na palavra liberada. Por isso que a igreja cresceu. Chegou até nós. E vai chegar aos nossos descendentes. Porque eles honraram, e a igreja não cresce sem fidelidade. Então a igreja não cresce sem honra, sem honrar. Então o Sansão, ele não contou nada para o pai, nada para a mãe. Significa também dizer que o pai e a mãe dele também não viu. Não viu quando ele matou o leão. Porque o Satanás, ele é estrategista. Ele sabe quem que ele vai atacar. Você acha que o diabo usa pessoas? Quem acha que o diabo usa animais também? Usa. Ele entra em animais. Os defensores dos animais vão me criticar lá na internet, mas não tem problema. A Bíblia mostra, é bíblico, quando os demônios queriam sair do corpo do rapaz, o endemoniado de Gadareno, eles imploraram para entrar nos animais. E entraram nos porcos, é o que diz a Bíblia. Ele quer o corpo. Então entrou naquele leão, atacou Sansão, o Espírito de Deus que estava em Sansão, e fez com que ele rasgasse de cima e embaixo. Só que ele não contou nada para o pai e para a mãe. O segredo é Deus. Às vezes o que vai nos destruir é exatamente aquilo que nós guardamos em segredo. O problema não foi Sansão ter se apaixonado por Dalila. Ele era solteiro. É claro, Dalila não. Foi um dos problemas esse. Mas o problema maior não foi esse. O problema maior é que Sansão era que, gente, nazireu, desde o ventre, e que ele tinha que ter muita disciplina. Até aqui tudo bem, Sansão foi tentado, todo mundo é tentado, independente se é nazireu ou não. Se é separado desde o ventre ou não. Versículo de número 7, a Bíblia diz assim: e desceu e falou àquela mulher, e ela agradou os seus olhos. Depois de alguns dias ele voltou para tomá-la, apartando-se do caminho para ver o corpo. Olha para mim. Olha para mim. Ele não podia ir aonde tinha cadáver. Ele não contou nada para ninguém. Talvez se ele tivesse contado, ele teria sido ajudado. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente acha que nós não podemos compartilhar com ninguém aquilo que para a gente é um segredo. Mas de repente você compartilhando,
alguém te ajuda. Alguém pode te abençoar, te dar uma palavra, jogar junto com você remédio naquela ferida. Existem coisas que a gente sabe que é cirúrgico, que dói, que é mais detalhista, que dá mais trabalho, que precisa de mais avaliação, de mais exames, de mais destreza. Existem coisas que são mais fáceis, são superficiais. E ele então agora, ele volta lá para tomar esta mulher, e quando ele está indo no caminho, a Bíblia diz que ele sai do caminho para ver o corpo. Sabe por que Sansão, ele começa a cair depois que ele toca no corpo podre, num cadáver que ele não podia tocar? É daí que começa a queda de Sansão e a derrota de Sansão. É quando ele ele toca no cadáver, é quando ele começa a fazer aquilo que é proibido para o nazireu. Mas o que fez ele fazer isso? O próprio Satanás sujo manda o leão, ele rasga o leão. Ele deveria agora, depois de ter rasgado o leão e falado, não mexe comigo e some da minha vida, aí ele não tinha nada a ver, irmão. Mas o Satanás é tão sujo que fez, ele falou, dá uma olhadinha no corpo do leão morto. Ele estava no caminho, a Bíblia diz que ele saiu do caminho. Só tem uma maneira da gente tocar no corpo do cadáver. Só tem uma maneira da gente ir e fazer aquilo que a gente não pode fazer como nazireu. Quem é nazireu, diga amém. Amém. Quem é chamado, diga amém. Amém. Quem tem a palavra, diga amém. Amém. Quem tem o Espírito Santo, diga amém. Amém. Só tem uma maneira da gente descer em declínio espiritual, saindo do caminho. Interessante esta palavra que a Bíblia diz, em Sansão saindo do caminho para ver o corpo do leão. Irmão, olha como que o diabo é sujo. O cara estava no caminho, prosseguindo no caminho, de repente ele passou perto de onde ele tinha matado o leão. Talvez ele sentiu o cheiro, irmão, e ele foi atraído para lá. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você não sair do caminho, o leão morto pode estar ali, você nem vai ver ele. Certo? O segredo é ficar no caminho. O segredo é permanecer na palavra. O segredo é ter disciplina. O segredo é ser fiel e dizer, poxa, tem um leão ali. Olha, eu estou sendo tentado, mas para mim ser tentado eu preciso sair da minha rota. Não sai da tua rota, fica no caminho. Quantos estão entendendo esta palavra? E quantos podem dizer glória a Deus? Quem pode dizer diga amém, gente? Esta palavra é boa. Glória a Deus por esta palavra. Por que Deus dá esse tipo de palavra para a igreja? Exatamente para poder mostrar para a igreja que vocês nasceram com um propósito, e no meio do caminho Satanás quer tirar o propósito. Você está entendendo por que tanta tentação? Você está entendendo por que tanta luta? Você está entendendo por que muitas coisas em segredo porque Satanás quer te tirar do propósito? Diga, mas não vai conseguir. Diga, mas não vai conseguir. O versículo de número 8, é isso que a gente leu? E depois de alguns dias ele voltou para tomá-la, apartando-se, é isso mesmo, apartando do caminho para ver o corpo. Diga, não posso sair do caminho. Não posso. Diga de novo, não posso sair do caminho. Não posso sair do caminho. E a Bíblia diz assim, quando ele chega lá, gente, a parte final, eis que o leão estava vendo o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas comendo. Olha para mim. Não podia nem tocar no leão, porque era cadáver. E além disso, o que tinha no leão? Mel. Irmão, cadáver cheio de mel. Número 1, saiu do caminho. Número 2, não podia tocar no cadáver. Número 3, tinha mel no cadáver. O Satanás ele é tão estrategista que ele vai colocar mel exatamente aonde você não pode tocar para te atrair. Eu não estou falando mel somente
de tentações sexuais, porque tem pessoas que acham que quando o diabo tenta, só tenta nas tentações sexuais e outras coisas ligadas ao sexo. Não. Ele tenta de todas as formas. Não toque no cadáver, nem se tiver mel. Primeiro, você nunca só vai tocar no cadáver, só vai pegar o mel do cadáver se você fizer uma coisa, que foi a primeira que ele fez aqui. Saiu da onde? Do caminho. Se você permanecer no caminho, irmão, você nem vai ver o cadáver, e muito menos se tem mel nele. Agora você quer ser um super-homem espiritual, a super-mulher espiritual, e você fala, não, mas eu sou forte, eu vou lá. Mas Sansão também era, irmão, ele também era forte, até que chegou um momento em que o Espírito de Deus saiu dele. Ele pensou que ia ser como das outras vezes. A pior pessoa, a pessoa mais triste desta cidade hoje, não é a pessoa que está pobre, não é a pessoa que perdeu tudo, não é a pessoa que não tem arroz para colocar no fogo, não. A pessoa mais triste desta cidade é a pessoa que era cheia do Espírito Santo e está vazia dele hoje, irmãos. Nunca perca o Espírito Santo. Quando o Davi ele pecou lá no Salmo 51, ele falou, Pai, torna a dar-me alegria da tua salvação, e ele faz uma oração que todos nós temos que fazer, e ele diz, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Lá no Salmo 51, diga glória a Deus. Diga, Senhor Jesus, nunca retire de mim o Espírito Santo. Irmãos, olha que palavra. O Davi disse, porque ele sabia que sem o Espírito de Deus ele não era nada. Ele pecou, mas ele reconheceu que pecou. Não importa se você foi atraído por Dalila, não importa se você fez conexão errada, não importa, meu irmão, se você tocou lá no cadáver com mel, não importa isso. Importa que você é nazireu. Amém. Sabe qual foi o erro de Sansão? Nossa, eu falei um monte, né? Ter feito aliança errada. Eu falei mais um aqui, que ele não deveria ter saído do caminho. Eu falei que ele não deveria ter tocado no cadáver. Eu falei que ele não podia ter tocado no mel do cadáver. Mas ele era o que mesmo, pessoal? Nazireu. Talvez o grande erro dele foi não ter compartilhado com os pais que ele tinha saído do caminho, que ele tinha tocado no cadáver. Sabe qual é o maior erro das pessoas, irmãos? É não compartilhar nem com Deus que ela saiu do caminho, porque ela nem reconhece que saiu do caminho. O erro das pessoas é não reconhecer que é o nazireu, ou até reconhece que é o nazireu. Diga, quando o nazireu ele quebrava o nazireado, ele tinha que ir ao sacerdote, oferecer a oferta e recomeçar o nazireado. Você sabe como que eles recomeçavam o nazireado? Tinha que rapar toda a cabeça e começar do zero. O problema de Sansão foi esse. Aliás, um dos problemas. Ele deveria ter falado, pai, mãe, eu toquei no cadáver. O pai e a mãe tinham que dizer assim, filho, você tocou no cadáver, filho? Sim. Você comeu do mel? Sim. Não podia? Não. Filho, faz o seguinte, vai lá no sacerdote e recomeça o nazireado. Quando a gente não compartilha, às vezes a gente não recebe uma direção. Aprendam isso, igreja. Se ele tivesse compartilhado, ele teria recebido a instrução, vai lá. Não tem problema que você é humano, mesmo escolhido. Não tem problema você ter caído na tentação. Não tem problema você ter saído do caminho. O problema é você não reconhecer que precisa recomeçar o sacerdócio, o nazireado. Quem está entendendo? Diga, eu preciso
reconhecer que preciso sempre recomeçar. Eu gostaria de falar mais. Quem está aprendendo com Jesus hoje? Amém. Irmão, tem tanto estudo aqui para a gente. Domingo que vem a gente vai continuar estudando sobre o Nazireado. Vamos estudar sobre as fases do Sansão. O chamado, a disciplina. Nós vamos ver depois do mel o que aconteceu. Se tivesse compartilhado por pai e para mãe, como diz aqui a Bíblia, talvez a história seria outra. É por isso que a Bíblia Sagrada diz, irmão, melhor dois, porque se um cair, o outro levanta. Vamos aplaudir Jesus por esta palavra.